História econômica global vai nos dar um resumo da história econômica de país desde a Revolução Industrial, na verdade, desde a era colonial até os dias de hoje, em pouco mais de 300 páginas. Daí o subtítulo, uma breve introdução. O livro começa respondendo talvez a principal pergunta da ciência econômica: por que alguns países são ricos e outros são pobres? No que explica esse hiato? A explicação vai ser que países pobres adotam tecnologias que os países ricos fazem. Então, os países pobres vão copiar, replicar, eles conseguem crescer até determinado ponto, mas não conseguem mais, né? Porque o que faz um país ficar cada vez mais rico é, uma vez que você chega na fronteira tecnológica, você começa a inovar, né? Você contribui para toda a inovação que existe. É o que a China tem feito atualmente, né? A China replicou a tecnologia de outros países e agora a China lidera até em alguns setores, como a inteligência artificial, né? Outro ponto é que a tecnologia que é importada pelos países pobres, ela é feita para resolver problemas dos países ricos. E o livro vai dizer que o principal problema que essa tecnologia utiliza é substituir a mão de obra pelo capital, né? Aumentando a quantidade de máquinas e equipamentos. Tem uma grande literatura que mostra quanto maior a quantidade de máquinas e equipamentos em país e quão modernos eles são, o país tende a ser mais rico. Países pobres, a mão de obra é mais pobre. O salário que os empresários pagam são menores. Então não existe um incentivo de trocar a mão de obra pelo capital, pelo maquinário. Já em países ricos tem. Além da tecnologia, o livro vai dizer que é importante aumentar a produtividade. A inovação tecnológica e a produtividade andam de mãos dadas. Países que não conseguem aumentar a produtividade, esse é o caso do Brasil, a gente tem uma produtividade cerca de 20% à vista nos Estados Unidos. Então, enquanto a gente não melhorar esse percentual, se aproximar dos Estados Unidos, a gente não vai resolver o nosso problema. Além da inovação tecnológica, o livro diz que a globalização é importante e a política econômica. Globalização é a integração entre mercados. A Inglaterra fez isso muito bem na Revolução Industrial, exportar mercadorias para outros países para aumentar a escala de produção da sua empresa, da sua indústria. E também importar. Quando um país importa capital e tecnologia, ele está melhorando o seu maquinário, ele está atualizando ele e ele utiliza essa importação para complementar a sua produção e produzir mais. Então, importar e exportar é importante. Atualmente, a gente vive na era da cadeia global de valor, os países se integram, empresas utilizam vários outros países para complementar a sua produção. A Apple faz muito isso para construir o iPhone, né? O iPhone utiliza cerca de 30 países montando peças até chegar no produto final, que chega até nós. Já a política econômica, essa parte é interessante, o livro vai dizer que 4 políticas explicam por que os países são ricos. A primeira é criar um mercado nacional, principalmente melhorando a infraestrutura para o transporte, para conectar, linkar as partes. A segunda são tarifas, igual o Trump tem feito. No passado, quem aplicou tarifa e protegeu a indústria nacional se industrializou. É o caso dos Estados Unidos. E aí a gente vê uma controvérsia, né? Até uma hipocrisia. No passado, os Estados Unidos usou as tarifas e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele passou a defender o livre comércio, né? Dado que os Estados Unidos precisavam exportar as suas mercadorias, né? E um mundo mais aberto ia beneficiar mais os Estados Unidos. Então, sim, teve essa contradição. Outros livros também relatam isso, então não é só desse livro que ele chama a atenção. A terceira política é a criação de bancos, disseminação de bancos para fornecer financiamento para a indústria e estabilizar a moeda. E a quarta medida, que é a principal segundo o livro, é massificar a educação formal, né? Aumentar a escolaridade de todo mundo, qualificar mais a mão de obra. É um dos pontos que o Brasil tropeçou, principalmente quando o país industrializou muito, né? Na época de Juscelino Kubitschek, construção de Brasília, se preocupou muito em industrializar o país e se esqueceu das crianças brasileiras, dos jovens sem educação, né? Esse ponto é chamado de atenção por alguns economistas aqui do país que também consideram que a negligência com a educação cobra um preço muito elevado, né? A gente está pagando esse preço hoje. Então, voltando ao Trump, então o Trump está resgatando uma política que foi seguida pelos Estados Unidos no passado, né? Eu não acredito que vai funcionar, como eu tenho escrito no blog Velha Economia, porque só tarifas são insuficientes, né? O livro cita corretamente países asiáticos nos quais existiu essa política para industrializar, usando tarifas, usando protecionismo, mas também tinha metas de produtividade que as empresas tinham que cumprir. Quem não cumprisse essas metas perdia o subsídio. Aqui no Brasil e em outros países também, quando você dá protecionismo sem incentivar a melhora da produtividade, o protecionismo se torna apenas uma regalia, né?
um direito mal utilizado, né, um privilégio, e não ajuda muito a indústria, né, um problema que alguns países têm. A tecnologia que impulsionou os países a se tornar ricos é a tecnologia que substitui o trabalho por capital, né? Isso foi feito nos países ricos porque a mão de obra deles tinha um valor elevado. Então, o empresário, buscando reduzir o custo, teve o incentivo de utilizar tecnologia que poupa o trabalho. Já países que são abundantes em mão de obra, como Brasil, Índia, China e outras nações pobres, elas não têm esse incentivo. Então, a adoção de maquinário e equipamentos mais modernos é mais lenta. Isso, segundo o autor, é um dos principais fatores que explica o hiato dos países ricos com os países pobres. A América Latina não conseguiu se desenvolver, em parte porque a mão de obra é muito barata, então não teve incentivo para se industrializar. A alta desigualdade de renda, que faz com que os mercados sejam incompletos, né? Desperdiça recursos humanos, não consegue utilizar a mão de obra da melhor forma possível, e a escravidão piorou isso, né? A escravidão representou o barateamento ainda mais da mão de obra, né? Com a vinda dos escravos, principalmente da África. Na minha opinião, tem 2 pontos que o livro, se não peca, são controversos. Ele diz que os Estados Unidos não teriam se industrializado sem as tarifas lá no século XIX. É sempre difícil fazer esse exercício contrafactual porque a gente não sabe o que teria acontecido. Eu concordo que as tarifas ajudaram a proteger a indústria nacional, mas não é só isso, né? Se fosse só isso, o que o Trump está fazendo hoje ia ser um grande sucesso. Não é, né? O Brasil também aplica tarifas para proteger a indústria e aqui a coisa não funcionou, né? Na minha opinião, não é só isso. O livro vai defender que a desindustrialização é um problema para os países. Eu já prefiro qualificar essa afirmação. De nada adianta se o país aumentar a sua indústria se ela não é produtiva, se ela não é competitiva. Então, o ideal, se for para ampliar a indústria, é que ela também seja mais produtiva, mais competitiva. Nesse caso, eu também apoio a industrialização. O que eu não apoio é uma industrialização sem um aumento da produtividade, né? As duas coisas têm que vir acompanhadas. E o outro ponto que o livro, para mim, eu já considero um pouco incorreto, é que ele não atribui valor ao equilíbrio macroeconômico para explicar a disparidade de renda entre países e as instituições. Segundo o autor, na minha interpretação, ele não considera que as instituições sejam muito relevantes para entender a disparidade de renda entre países. Mas, por exemplo, se a gente analisar como a aplicação do dinheiro público é usada no Brasil para construir infraestruturas e obras públicas, os desvios, corrupção, e compara com outros países, as instituições são importantes para melhorar a alocação dos recursos, a sua eficiência e o retorno que o uso dos recursos dá para a população. Então, na minha opinião, tanto o ambiente macroeconômico quanto as instituições, o sistema político, a forma como a população tem as suas reivindicações atendidas, são relevantes também para entender a disparidade de renda dos países. É até um ponto que eu discuto no e-book A Estranha Lógica da Economia Brasileira. De toda forma, o livro História Econômica Global é um livro muito bom para começar a entender a história dos passados e como nós chegamos até os dias de hoje. É a leitura fluida e agradável.